Olá, meus amados, bom dia. Vamos continuar aqui a nossa meditação do Salmo 128. Espero que você já esteja sendo edificada e que o Senhor nos fale, nos confronte, nos ajude a ir além. Amém? Espero que você esteja recebendo da parte de Deus. Glória a Deus. Então, esse salmo é maravilhoso, não é? Quando ele diz que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, significa, queridos, que nós temos que ter essa vida com Deus. É uma vida com Deus. Andar nos caminhos do Senhor não é seguir regras, que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Não é assim. Andar nos caminhos do Senhor é ter um relacionamento com Ele tão profundo, mas tão profundo, que Ele vai dizer a você como, porquê e onde andar. É assim que Ele faz. Ele tem caminhos específicos para cada um de nós. Cada um de nós. Ele tem palavras específicas para cada um de nós. Ele tem instruções específicas para cada um de nós. Então eu quero essa manhã lembrar você que para você conhecer quem é você, para que você foi criado e o que você tem como missão nessa terra, você tem que relacionar com Ele. Você tem que conversar com Ele. Você tem que andar com Ele. Eu tenho amigos que andam comigo 20 anos, 30 anos, 40 anos. Essas pessoas me conhecem. Essas pessoas sabem quem eu sou, não de ouvir falar, elas me conhecem. Elas passaram momentos comigo, lutas, alegrias, dores, decepções, perdas, vitórias, ganhos, choraram e riram comigo. Me conhecem. Como que você vai conhecer Deus? Como que eu vou conhecer o Senhor se eu não gasto tempo com Ele? Não é um tempo obrigatório, Senhor. Não, queridos, um tempo de amor. Um tempo de amor. Separa um tempo só para Ele. Os psicólogos falam tanto do tempo de qualidade com os filhos, não é? Você gastar um tempo de qualidade com seu filho. Seja meia hora, uma hora, um tempo de qualidade. Imagine com Deus o que você poderia reservar para Ele. Eu quero te dizer essa manhã, é claro que a gente está fazendo as tarefas, a gente está colocando um louvor, a gente está colocando ali às vezes uma palavra para você ouvir, não é assim? Eu amo uma leitura da Bíblia, a Bíblia falada. Então, isso tudo você está ligado com o Pai, você está conectado com Deus o tempo todo. Encha a sua vida, a sua mente com a palavra de Deus, com louvores, com hinos, com cânticos, com palavras abençoadoras. Encha a sua vida, mas um momento reservado só para Ele. Aquele momento que não tem mais ninguém, é no secreto, só você e Ele. Ou você está dirigindo, você está fazendo sua comidinha, você está sozinha naquele ambiente e você está falando com Ele. Quantas vezes Deus me deu chaves nesses momentos? Quantas vezes eu disse uma frase e o Senhor contou toda a minha história, porque eu estava ali com o ouvido bem atento. O Senhor fala de muitas maneiras, pode usar outras pessoas, situações, circunstâncias, mas Ele também pode falar com você. Amém? E nós estamos fazendo essa analogia do pão, do vinho e do azeite. Que o Senhor como Pai, Ele ama a comunhão da mesa.
Lembre-se que nem sempre colocar uma mesa maravilhosa e ter pessoas ali sentadas nessa mesa significa comunhão. Comunhão não é apenas uma mesa posta e as pessoas sentadas comendo. Não, é um pouco mais que isso. Precisa da unidade, precisa da aliança, precisa de um histórico, precisa de uma entrega, precisa de uma confiança, precisa de um amor. E o pai, essa figura, né, essa figura que nós colocamos aqui como trigo, porque nós estamos falando do trigo, estamos falando da videira e da oliveira, do trigo, da uva e da azeitona. O trigo que faz o pão, a uva que faz o vinho e a azeitona que faz o azeite. Então vamos hoje concentrar um pouquinho nessa figura do homem. O homem que tem essa característica de desbravador, ele é aquele que vai ultrapassar fronteiras, ele vai sair, ele vai ser o caçador, ele vai trazer para dentro de casa o alimento, o pão. Essa é a figura do homem, porque ele é o sacerdote, porque ele é o provedor, porque ele está ali para dar direção à sua família. É ele que dá direção à sua família. Então, o processo desse trigo se tornar pão é um processo um pouco solitário. É preciso uma moenda, ali o trigo é colocado e o trigo é moído. Ele é moído. É um processo um pouco, vamos dizer assim, dentro do processo de Deus, um processo doído. Ele é moído de forma doída. Ele é moído, ele é triturado até virar um pó, até virar um grão fininho. E interessante que quando Deus vai falar sobre o homem na palavra de Deus, ele fala sobre o amor. Porque o pai representa o amor, o filho representa a graça. Não é assim? O Espírito Santo, a comunhão. Então nós vemos aí que quando Deus fala para o homem amar a sua esposa, para o homem amar, é porque ele sabia, ele sabe dessa condição do homem, dessa vulnerabilidade do homem de se tornar propenso a ser egoísta. Por isso que o homem, ele é comparado a um trigo que precisa ser moído. Porque depois que ele é moído, ele é tostado, ele passa por um fogo e então ele está apto a se tornar um pão. Porque o trigo, por si só, ele é perecível. Ele vai se perder. Se você não passar pelos processos de Deus, nós vamos perecer. Escute você que está do outro lado. Seja você um homem, uma mulher, um jovem. Se você não se permitir passar pelos processos de Deus, você vai perecer. Porque o trigo vai perecer, a uva é perecível e a azeitona é perecível. Mas se você pegar o trigo e moer, passar para os processos, ele vai se tornar pão. E esse pão, tão logo seja possível, precisa ser repartido na mesa, para que ele se salve.
Porque tudo aquilo que você tentar guardar, segurar, vai perecer. Não guarde a sua vida, porque senão ela vai perecer. Se reparta, se doa, se entregue. Esse é o propósito. Então Deus viu essa vulnerabilidade do homem, por ele ser um homem, um caçador, um desbravador, um homem que tem uma visão do todo, ele é amplo, a vida do homem é mais externa. A tendência dele é olhar para ele. A tendência dele é ele viver um pouco para si mesmo. Porque é um processo mais solitário. A moenda é um processo mais solitário. Se ele não se submeter a esse processo com Deus, se entregar nas mãos de Deus e deixar Deus fazer o que for preciso fazer. Talvez passar uma vez, 2 vezes nessa moenda, de forma silenciosa. É um processo interno, ninguém está vendo muito o que está acontecendo ali dentro da moenda. É um processo de diminuição. É um processo para se tornar pó. Para fazer desse homem uma pessoa relevante na sua família. Para que ele ame a sua família. Nada guardado se preserva. Você precisa repartir esse pão depois que você passa pelos processos, que você é moído, você é torrado, você é amassado. E você toma uma forma. Você passa de novo pelo fogo para se tornar alimento para as pessoas. Tem homens que não suportam essa entrega, esse processo redentivo, não é? Como diz o Paulo Borges, redentivo. Tem homem que não suporta. Mas eu quero te encorajar essa manhã, você homem que me escuta, eu quero te encorajar esta manhã, você esposa que está do outro lado, ajude o seu marido nesse processo. Sendo uma intercessora dele, sendo uma ajudadora desses processos dele. São processos dolorosos, sim, são processos dolorosos, muito dolorosos, mas são necessários para que possamos ser alimento, para que o homem possa ser alimento. Olha, gente, Deus tem fome de família, mas uma família não se senta à mesa de qualquer maneira. Uma família não é família à mesa de qualquer maneira. É muito lindo tudo isso que a gente tem ouvido falar nos últimos anos. Mesa posta se tornou praticamente quase uma doutrina, não é? É lindo ver mesas tão maravilhosas, mulheres empenhadas, mas a mesa não é só essa questão visível. Não, não. Às vezes há famílias na África, em lugares mais longínquos, que se sentam no chão, faz uma roda, no meio tem uma bacia bem grande com toda a comida, que todos vão comer no mesmo lugar. Eles comem com as suas mãos, você sabe da cultura deles. Não tem mesa posta, como nós aqui, mas é uma mesa posta. É uma família. Porque o que caracteriza a família e essa mesa de comunhão, que o Pai está presente, são os afetos que permeiam essa mesa, as entregas desta mesa, das pessoas que compõem essa mesa. E o homem, como papel de sacerdote, é o primeiro.
a se entregar. A se entregar nessa moeda. Então o homem, ele tem que ter um compromisso de dar a sua vida pela família. O homem que não consegue isso, queridos, ele não se deixou passar pelo processo. Então aquele homem que diz, eu não aguento mais, eu não quero essa família, eu não suporto mais, ninguém muda, ninguém transforma, eu vou embora, eu vou juntar minhas coisas, eu vou dar um jeito na minha vida, você não muda, fulano não muda, nada muda, nada tá do jeito que eu quero. Ele não está se permitindo passar pela moeda. Porque um homem de verdade tem uma palavra empenhada no dia que ele se casou. O homem de verdade tem uma palavra empenhada naquele dia que ele se entregou à sua esposa naquele altar. Ele empenhou uma palavra com Deus. Uma palavra empenhada. Um compromisso. E o que faz, não estou falando para você viver uma vida de amargura, não estou falando de casos extremos no casamento, não estou falando disso. Eu estou falando que as pessoas hoje, elas se separam pelo mínimo possível, por coisas banais, triviais, por coisas bobas. Por quê? Porque não suportam passar nem por nada, muito menos por uma moeda. Então você, homem que me escuta, eu quero deixar essa palavra, sabe? Que você se permita ser nas mãos de Deus, o sacerdote que Deus quer. E o homem representa o pai nessa família, representa o amor. O amor. Não é à toa que Deus precisou lembrar o homem, ame. Ame, porque a tendência do homem é amar a si mesmo. É a tendência, é a natureza dele, desbravadora. É a natureza dele ser o centro e desbravar. E Deus quer fazer uma coisa contrária, que ele seja ali, aquele que vai se moer para alimentar todos ao redor. A sua família. Olha, eu quero que você pense sobre isso. Pense sobre isso. Até que ponto você está tentando salvar você mesmo e você, mulher, que talvez tenha um marido que é extremamente egoísta. Sabia que de todas as queixas de mulheres que eu recebo, pedidos de oração, 90% é meu marido é egoísta. Meu marido é egoísta. Meu marido, ele tem dificuldade em ver o que é feito por ele. Ele tem dificuldade em fazer por todos. A maior queixa é essa. A dádiva, não é, do homem é uma coisa mais complicada. Por isso que Deus quer que esse homem passe pelos processos para se tornar pão. O pão na mesa, repartido. De trigo, aquela coisa tão bonita, não é? Aquela coisa tão poderosa. Um campo de trigo é uma das coisas mais lindas de se ver. O próprio trigo é muito lindo, não é? Aquela coisa dourada. Pensa assim, lembra uma realeza, não é? Mas Deus precisa fazer todo o processo. E você, homem, se permita. Você, esposa, ajude esses processos. Porque o homem precisa se tornar o sustento da sua família. Tudo que ele faz não é para ele, não. Se ele tentar se salvar, se ele não se repartir, ele vai perecer.
Tem homens que se deixaram moer, chegaram a ser pão, mas na hora de repartir, ele não se permitiu repartir. Pão guardado acontece o quê? Perece, ele mofa, ele endurece. Não é assim? Ou mofa, vira um bolor, ou ele endurece. Um dos dois. O que mofa fica até com mau cheiro, fica horrível. E o que endurece, ninguém consegue se alimentar dele. Não tem como, você só toca, só tem dureza. Não tem como. Se as pessoas os aproximarem, não tem como ser alimentadas. Eu quero, essa manhã, fazer uma pequena oração. Que o Senhor ajude os homens a passar pelos processos do Senhor. Que o Senhor os ajude a amar as suas casas, suas esposas, seus filhos. Que se permitam passar por esses processos. Que deixa eles como um pão macio. Que pode ser repartido o quanto antes, não é amanhã, não é depois, não é quando a esposa ficar do jeito que ele quer, não é quando os filhos ficarem perfeitos, não é quando tudo tiver resolvido, não. Que ele seja o pão repartido hoje, agora, nesse momento. Porque se você que está do outro lado disser para mim, tá tudo ruim, não tem como eu repartir nada com ninguém, nós temos que lembrar que Jesus hoje olha para a humanidade e não está do jeito que ele quer. Não está do jeito que ele sonhou. E ele não desiste de nós. Ele continua se repartindo a nós. Amém? Ele se entregou naquela cruz. Ele deu a sua vida. Ele nos redimiu para ele. E ele não desiste de nós. Ele continua vindo falar conosco, usando pessoas, circunstâncias, tudo para ser ouvido, notado. Então, que o Senhor abençoe os homens da nossa nação, os homens da terra. Esses homens que têm um importante papel à mesa são os sacerdotes. São aqueles que vai dar sustento a todos. O sustento não é apenas trazer os recursos materiais, mas ele vai sustentar espiritualmente, emocionalmente. Ele vai dar direção à família. Ele tem nas mãos dele um governo. Ô Senhor, como os homens precisam resgatar isso. Como eles precisam resgatar essa autoridade que lhes foi concedida pelo Senhor. Mas essa autoridade, ela só vai ser de fato eficaz se esse homem passar pelos processos e se tornar um pão repartido. Fica aqui essa manhã a nossa meditação. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nesse dia. E voltamos amanhã, nosso bom Deus permitindo.